pessoal, esses inimigos já foram derrotados, embora eles ainda estejam operosos. É difícil, hein? Capricha na Makes. O blush. Tá. Obrigado. Então, nessa recapitulação do já e ainda não, esses 4 inimigos já foram derrotados. Porém, eles continuam operando de modo que querem trazer prejuízos e tirar a nossa alegria. E às vezes eles conseguem. Porém, o próprio Deus, por meio do seu Espírito, trabalha para que essas coisas sejam restauradas na vida do povo de Deus. Essa é a escatologia inaugurada ou realizada, e a gente já estudou. Depois, nós vimos a escatologia futura. Como o próprio nome sugere, são coisas que acontecerão no futuro. Dentro da escatologia futura, pessoal, nós aprendemos que essa escatologia futura refere-se aos eventos futuros que trarão bênçãos para nós, o povo de Deus, e que trarão prejuízo, juízo para aqueles que não pertencem ao Senhor. Se a escatologia realizada traz bênçãos já no tempo imediato para a gente, e juízo já no tempo imediato para aqueles que rejeitam o Evangelho, a escatologia futura, ela traz bênçãos para o povo de Deus no futuro e também traz juízo para aqueles que rejeitam o Evangelho também no futuro, através desses eventos. E essa escatologia futura, pessoal, ela traz o aspecto da sua individualidade e seu aspecto geral. Nós poderíamos estudar no primeiro momento só as questões individuais ou gerais e vice-versa. Mas eu escolhi apenas dizer a vocês que dentro da escatologia futura tem aspectos individuais e gerais, para que vocês saibam que tem essa subdivisão, mas nós escolhemos estudar sem definir o que é geral e individual, a título de ser mais fácil a nossa compreensão, tá bom? Até porque algumas coisas têm aspectos individuais e gerais também. E nós já começamos a estudar esses temas, que referem-se à escatologia futura. Qual foi o primeiro tema, pessoal, que a gente estudou sobre a escatologia futura? Estudamos sobre... Alguém se lembra? A morte. Estudamos sobre a morte. E dentro da morte nós estudamos as 3 maneiras como a morte se manifesta. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E nós vimos como essa morte se manifesta na vida daquele que é salvo e na vida daquele que rejeita o Evangelho. Depois nós estudamos sobre outro tema, referente à alma. Qual era o título referente à alma, que ocupou 3 aulas dos nossos domingos? A imortalidade da alma. O que nós aprendemos? Que a alma não é eterna, porém é imortal, como diria Sandy e Júnior. Então, sendo a alma não eterna, mas imortal, a gente agora está preparado para o próximo tema. E qual será ele, pessoal? Na sequência que temos escolhido, nós vamos estudar hoje e nos próximos domingos sobre o estado intermediário da alma e considerar o que significa isso para a vida do cristão e também daquele que rejeita o Evangelho. E lá na frente, depois de estudarmos um pouquinho sobre Apocalipse, estudaremos sobre o milênio, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a recompensa dos justos e o castigo dos ímpios e, por fim, novo céu e nova terra. E como disse a vocês, entre um tema e outro, a gente vai intercalar textos específicos do Apocalipse e de outras passagens também do Antigo Testamento, que são importantes de serem analisadas no seu aspecto escatológico, tá bom? Então hoje a gente vai iniciar o nosso estudo sobre o estado intermediário da alma. Veja, a pergunta que eu vou colocar a seguir, eu a faço de maneira colorida, porque cada parte tem a sua importância e eu vou comentando com vocês, depois a gente faz a pergunta de uma vez, tá? Primeira parte da pergunta: visto que o corpo desce à sepultura, refere-se ao que, pessoal? Que as pessoas, quando morrem, elas são sepultadas. O corpo volta ao pó. Nós aprendemos, quando estudamos sobre a morte, no aspecto da morte física, que as pessoas morrem. E elas morrem porque são pecadoras. E morrem independente da sua idade, se são homens ou mulheres, se são pobres ou ricos, se são brasileiros ou estrangeiros. Morrem independente de qualquer coisa. As pessoas morrem fisicamente. E por que isso acontece?
Porque um dos efeitos do pecado que ainda operam sobre as nossas vidas, mesmo que Cristo já os tenha vencido, é a existência e aplicação da morte física. Então nós partimos do princípio que quando o indivíduo morre, o seu corpo volta à sepultura, ou seja, o seu corpo volta ao pó, ele é reduzido à matéria pela qual ele foi criado. E isso não é uma opinião, um achismo da palavra de Deus. Essa é uma constatação bíblica, então a gente precisa partir do princípio que nós entendemos que pessoas morrem. E também vimos, gente, que cristãos e não cristãos morrem, ok? Então, essa primeira parte da pergunta ela é fundamental para a compreensão do que vem a seguir. Beleza. Se o corpo desce à sepultura, se o corpo volta ao pó depois que o indivíduo morre fisicamente, tem uma consideração a ser feita. Visto que o corpo desce à sepultura, mas a alma humana continua a existir. Veja, o corpo morre, mas a alma não morre. E por que isso é importante? Nós vimos nas aulas anteriores. Porque nós aprendemos, pessoal, que as filosofias, principalmente filosofia greco-romana, influenciando também as ideologias do mundo moderno, e os movimentos que aconteceram no século XIX e XX, racionalismo, iluminismo, etc., e tudo isso trazendo essa mensagem através de filme, desenho, na escola e etc., etc., tem afirmado que a alma, em alguns aspectos, ela é indestrutível, no sentido de que ela é eterna em si mesma. E nós aprendemos que a alma não é eterna, nós aprendemos que ela é imortal. E por que ela não é eterna? Na verdade, o único ser eterno que existe é Deus. Esse é um atributo exclusivo dele. E ele compartilha conosco a possibilidade de vivermos eternamente, ou com ele, ou afastados dele, porque ele compartilha conosco essa possibilidade. Porém, nós afirmamos, a alma não é eterna, mas ele deu à alma uma característica que não deu ao corpo no primeiro momento, o aspecto da imortalidade. Ou seja, o indivíduo morre fisicamente, mas a alma não morre. A alma não é destruída, a alma não fica sonolenta, a alma não vai tirar um cochilo, a alma não fica inativa, a alma não morre. De quem que a alma não morre? Só dos crentes ou dos ímpios também? Nós vamos ver durante as nossas aulas de ambos. Tanto a alma do crente quanto do ímpio não morre. E nós vamos aprender onde que fica essa alma. O que ela fica fazendo? Ela fica perambulando por aí, visitando as pessoas, assombrando as pessoas, tirando a paz das pessoas, o sono das pessoas, vai pegar no seu pé à noite, vai aparecer para você para te dar um recadinho, vai aparecer para você para te dar um abraço, fazer uma visitação, tomar um café, algo do tipo. O que a alma fica fazendo? É sobre isso que a gente vai estudar no estado intermediário da alma. Então, eu quero que vocês entendam que quando alguém morre, seja crente ou não, o corpo volta ao pó. O corpo vai ser reduzido à matéria pela qual ele foi criado. Mas não se esqueçam que esse mesmo corpo vai ser ressuscitado. E o que acontece com a alma quando o indivíduo morre? A alma, ela não entra num estado de sonolência e nem mesmo ela é destruída, aniquilada, como nós já aprendemos. E nem vai para outros lugares, senão os dois únicos lugares que a Bíblia fala para onde ela vai, ou céu ou inferno. Então, para onde foi a alma das pessoas que já morreram? Com Jesus, foi para o céu. Sem Jesus, foi para o inferno. Ok? Então, se alguém morre, o corpo é sepultado e a alma continua existindo. Deu para compreender, pessoal, que o corpo morre, mas ele vai ressuscitar, mas a alma, ela não morre e, portanto, ela não precisará ser ressuscitada no último dia. Ela só será novamente, eu vou usar essa expressão, não é a melhor, mas é a que me vem à mente agora, ela será unida ao corpo novamente no estado da ressurreição. Mas enquanto o corpo não é ressuscitado e a alma não é unida ao corpo, o que a alma fica fazendo? Essa é a pergunta que nós vamos responder no estado intermediário da alma. E por quê? Porque muitas seitas ensinam que a alma ou é destruída ou que a alma fica no estado de sonolência. E o cristianismo não ensina nem uma coisa e nem outra. Tá bom? Tudo bem até aqui? Eu entendo que é um conteúdo, às vezes,
não tão acessível a vocês e às vezes a linguagem que a gente usa não é muito compreensível. Então, na medida em que eu for falando, se houver dúvidas, pessoal, vocês precisam perguntar para a gente não patinar, tá bom? Podemos continuar? Beleza? Então tá bom. Terceiro, visto que o corpo desce à sepultura, mas a alma humana continua a existir, vem a pergunta do milhão. O que acontece com ela no período compreendido entre a morte física e a ressurreição dos mortos? Então a ideia é, vamos matar o Evandro Gomes agora. Vamos supor que o Evandro morre, o seu corpo é sepultado, a sua alma fica onde? Se ele tem Jesus, como de fato... Ele vai no meio da torcida do São Paulo, na verdade. Tá vendo? Esse tipo de alma é complicado, né? Se o Evandro Gomes morre, sendo ele um cristão, o seu corpo é sepultado, mas a sua alma fica onde? Sua alma vai para o céu. Sendo um indivíduo ímpio, ele morre, seu corpo é sepultado e a sua alma vai para onde? Para o inferno. É esse período que nós estamos nos referindo, entre a morte física e a ressurreição dos mortos. Porque haverá um dia que tanto os justos quanto os ímpios serão ressuscitados dos mortos. Mas enquanto isso não acontece, há um espaço de tempo, há uma lacuna. E o que as almas ficam fazendo nesse tempo? É essa pergunta que a gente quer responder. Tudo bem? É essa pergunta que nós precisamos responder, porque o mundo tem as suas opiniões, as seitas possuem as suas opiniões, e nós, os cristãos reformados, precisamos responder à luz da palavra de Deus, para que a gente que a gente obtenha não só um conhecimento bíblico, mas também conforto na hora da morte daqueles que nós amamos, tá? Então é importante ter essa compreensão. E por fim, a outra pergunta, qual o seu estado no que diz respeito, referindo-se à alma, ao tempo, ao espaço ou ao tipo ou qualidade de existência? São questões que nós vamos tentar responder dentro do aspecto da alma. Vale dizer, gente, que nós estaremos falando de uma experiência da qual nenhum de nós aqui provamos. Alguém aqui já foi para o céu ou para o inferno, ou alguma alma veio contar para você o que ela está fazendo depois da sua morte? Não. Ninguém veio nos contar. Então as afirmações que a gente vai fazer daqui para frente, elas partem do quê? Do achismo, ela parte de uma experiência então pessoal, nesses exemplos que dei, de ter contato com alma, ou ela parte da revelação bíblica? Então a gente tem que escolher um caminho, não dá para escolher os três, ou outro qualquer. E o caminho que a gente vai escolher é a revelação bíblica. E partindo do princípio da revelação bíblica, nem tudo a Bíblia responde a despeito desse tema. Mas algumas coisas nós conseguimos inferir a partir de algumas passagens bíblicas e outras nós conseguimos afirmar de maneira veemente a partir das próprias passagens bíblicas. Então poderá ser que algumas das perguntas de vocês nós não tenhamos respostas claras. Algumas talvez tenhamos. Então, nós vamos partir desse princípio. Então, as respostas que nós daremos, elas não vão partir de uma experiência pessoal de alguém que foi para o céu ou para o inferno e soube como funciona a vivência das almas ali, e nem mesmo a visitação dos espíritos que vieram nos contar alguma coisa de como eles estão vivendo nesse período depois da morte. E aqui vai uma afirmação importante, pessoal. Qualquer pessoa que tente fazer doutrina, fazer ensinamento, a partir de uma suposta aparição de alma, mesmo que de um crente, a gente precisa ter cautela e rejeitar. E por quê? Porque esse não é o padrão bíblico. E nós não podemos nos esquecer que o padrão bíblico é: nenhuma alma nos visita, tá? Elas não possuem essa autoridade e essa autonomia. E se houver uma suposta aparição de alguma alma, de alguém que conhecemos ou ouvimos falar, mesmo que seja um cristão, nós partimos do princípio que trata-se de uma manifestação demoníaca para nos perturbar, nos assustar ou nos enganar, tá bem? Então, mas foi muito claro, era muito característico da pessoa, era a própria pessoa, o tom de voz, o corpo dela, tudo dizia respeito a ela e foi uma experiência ímpar e ela disse para que eu fizesse isso. Cuidado, não tem revelação bíblica para seguir orientação de alma. E não se enganem, a Bíblia diz que o diabo se apresenta até mesmo como anjo de luz. Então, seja numa
numa visão, ou seja, num sonho, se a gente tem essa suposta visitação, a gente precisa ser cauteloso para a gente não pensar que a gente precisa ter contato com almas, dialogar com almas ou obedecer às almas. É claro, já sonhamos com pessoas que morreram e parece que o sonho foi tão real. Calma, não significa também que você sonhou com a manifestação de um demônio. Foi apenas um sonho. Mas você não pode, a partir daquele sonho, dizer que a pessoa te visitou do além para poder te instruir, te consolar, te confortar, te direcionar, porque nós já temos a Bíblia e os meios que Deus designou para esse tipo de tarefa, tá certo? Então, a gente precisa ter cuidado. Tudo bem, pessoal? A gente precisa ter muito cuidado. Podemos caminhar? Alguém tem alguma perguntinha nesse primeiro momento introdutório? Não? Então vamos lá. Algumas questões introdutórias também que eu reservei aqui. Alguém leia só o primeiro parágrafo para a gente. Trata-se de uma doutrina que tem dado origem a várias interpretações, sobre a qual geralmente temos muitas dúvidas. Isso se deve à própria natureza transitória do estado intermediário e à revelação, até certo ponto reduzida nas escrituras sobre esse estado. Então veja, pessoal, pelo fato da Bíblia não falar muito sobre o tema e as pessoas desejarem respostas, e se não bastasse isso, dentro do próprio cristianismo, o desejo de respostas, as pessoas criaram diversas religiões. E elas têm, a partir daquilo que creem, também as suas alternativas ou interpretações a despeito da alma depois da morte. Então a nossa luta não é só sobre o fato de não termos tantas informações, mas repousa também sobre o fato de termos respostas claras sobre aquilo que as seitas afirmam a despeito do mesmo tema. Então nós precisamos, de um lado, entender, a Bíblia não fala tudo o que gostaríamos, mas fala o suficiente que precisamos, e por outro lado, nós precisamos lutar contra as falsas religiões ou as suas seitas, que também trazem as suas afirmações a partir daquilo que compreendem a despeito do tema. Então a igreja precisa se posicionar a despeito desses dois caminhos, para que a gente não venha incorrer em heresia e a gente não venha incorrer em coisas que, não sendo verdadeiras, de maneira alguma trarão conforto a nós, trarão só especulação. E a Bíblia não tem por objetivo trazer especulação. E naquilo que a Bíblia se cala, a gente também deve calar-se e se conformar, tá bem? Mas naquilo que a Bíblia fala, a gente precisa seguir. Então, tal doutrina, ela é um tanto obscura, mas não totalmente obscura. A Bíblia fala sobre ela também. Segundo parágrafo, cremos que não é vontade de Deus que, citando as palavras de Paulo, sejamos ignorantes no que diz respeito aos que dormem. Duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, vamos do final para o início do versículo. A palavra dormir no Novo Testamento, ela não significa que a pessoa que morreu, ela está num estado de sonolência. Assim interpretam os adventistas do sétimo dia, inclusive o Supremo Concílio reunido agora designou a Igreja Adventista do sétimo dia como uma seita. Já era considerado por nós como uma seita, mas agora de maneira oficial foi tratado como uma seita, de modo que, vindo alguém da Igreja Adventista do sétimo dia, precisará, independente de qualquer coisa, ser batizado com o batismo verdadeiro e publicar a sua fé, tá bom? Só para atualizar vocês sobre uma decisão do Supremo Concílio. E eles, o adventista, crê, juntamente com as testemunhas de Jeová, por exemplo, sobre essa sonolência da alma ou a sua aniquilação. Então, ou creem que a alma é destruída depois que morre, ou creem que a alma está no estado de sonolência. E por quê? Porque a Bíblia usa, às vezes, a palavra dormir ou descansar. Então, a gente precisa tomar cuidado para não interpretar esse texto, por exemplo, como se a Bíblia estivesse dizendo que depois que alguém morre, esse indivíduo está no estado de sono. Está ali, dormindo do ladinho do corpo que está virando pó, esperando o dia final. Não é isso que a Bíblia fala, tá? Então, a palavra dormir no Novo Testamento, no seu devido contexto, está se referindo às pessoas que morreram. É claro que em algumas situações a palavra dormir vai ser dormir mesmo. Mas como que você vai saber a distinção? O próprio texto vai trazer essa resposta. Por exemplo, quando Jesus estava na popa do barco
em alto mar, havendo tempestade, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Ali é dormir mesmo. Agora, esse texto aqui, sendo a mesma palavra grega usada no Evangelho, não se refere a sono, mas se refere a alguém que morreu. E como eu sei a distinção? Porque o próprio contexto e a Bíblia como um todo me mostra que as almas elas não dormem depois que morrem. Esse é o primeiro aspecto do texto. E Paulo está dizendo que nós não podemos, esse é o segundo aspecto, ser ignorantes quanto àqueles que já morreram, que estão dormindo, ou seja, que morreram. E que aspecto de ignorância é essa que Paulo está dizendo? Nós não podemos ser pessoas que não conseguem compreender sobre o tema e aceitam coisas que partem só de uma tradição familiar, religiosa ou mundana. A gente não pode ser ignorante quanto a esse tema, pessoal. Paulo está dizendo assim: o povo de Deus não pode ser ignorante quanto àqueles que morreram. E por que não podemos ser ignorantes quanto a esse tema? Para que a gente não incorra em falso ensino, para que a gente não incorra em defender aquilo que não é bíblico. E assim repasse, e aí nada dá certo, tá bom? Então, não é a vontade de Deus que a gente seja ignorante com respeito àqueles que morreram. Tudo bem, pessoal? Tem muitos caminhões da ProRelax na avenida, eu fui na feira agora cedo, avenida de fora a fora, do lado direito, como quem está subindo o centro. Eu perguntei para o feirante o que vai acontecer. Aí ele me disse que haveria um momento de benzer os caminhões. Então deve estar benzendo, né? Benzeu também? Uhum. Aí eles quiseram me benzer também. Eles quiseram me benzer e não deu certo também. Vamos lá, último parágrafo aqui, pessoal. Alguém leia para mim? Galera, bora lá? Alguém lê o último parágrafo? Entendemos também que, embora não devamos ultrapassar o que está escrito, muitas verdades espirituais podem ser compreendidas se as inferirmos das demais verdades reveladas sobre outras doutrinas das Escrituras. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, algumas coisas estarão claras para a gente na revelação bíblica. Outras poderão ser inferidas do próprio texto bíblico, ou seja, esse texto não fala por completo sobre esse tema, mas em outra passagem ele dá luz a esse texto e por conta disso nós temos condições de fazermos algumas afirmações. Então, a interpretação bíblica ela vai repousar nesse exercício de conciliar os textos e não de propor interpretação daquilo que o texto não diz, tá bom? Como, por exemplo, olhar para aquilo que está falando sobre dormir e achar que é sono mesmo, mas na verdade trata-se de morte. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tenho. Por favor. Não vai agregar muita coisa na Então questão? É mais uma curiosidade. Você falou da questão do aniquilacionismo, né, da alma, que algumas religiões têm. No caso, eles creem que assim que a pessoa morre, a alma já é aniquilada ou ainda vai esperar um julgamento para ter esse aniquilacionismo? Tá. Ela já é aniquilada instantaneamente para que ela não venha, principalmente, incorrer em sofrimento. Porque dizem, Deus não quer que ninguém sofra. E por Deus não desejar que ninguém sofra, a maneira de poupar alguns do sofrimento seria aniquilar a sua alma. Então, o indivíduo deixar simplesmente de existir. Não é o que o cristianismo ensina. E por quê? Porque o cristianismo ensina que aqueles que rejeitam o evangelho, esses deverão sofrer o juízo preparado para eles na eternidade. É que aí, nesse caso, então, o juízo ele perde até o sentido, né? Porque você vai julgar o quê? Você vai julgar só pessoas boas, entre aspas, pessoas que foram salvas? Então, Justamente. tipo, quem está condenado ou quem seria, entre aspas, não existe, na verdade, nem existe condenação, então. Não existe conceito de condenação. Justamente. Porque ninguém sofre, ninguém perde, vamos falar assim. Sim, e isso reduz o próprio Deus, porque Deus,
ele aplica o seu juízo para aqueles que rejeitam o evangelho desde o princípio do mundo. Então, dizer que Deus não aplicará o seu juízo porque ele é bom, porque ele não quer que as pessoas sofram, é reduzir a sua própria revelação e reduzir a sua própria natureza. Porque Deus é ira. Embora a sua ira seja santa, ele também se ira contra as pessoas. Tem até um livro, pessoal, vocês precisam ler esse livro. Na verdade, vocês precisam ler tudo que eu mando, tá? Ou sugiro. Sejam pessoas que leem. Tem um livro, eu posso emprestar, mas é um livro de fácil leitura, de A.W. Pink, que chama Os Atributos de Deus. E ali ele vai trabalhar os atributos de Deus, dentre eles o atributo da ira de Deus. É um livro que trabalha essas questões do quanto Deus é bom, mas do quanto, por exemplo, também ele se ira. E a gente precisa considerar todos os seus atributos a partir da sua santidade. Porque eu amo, mas o meu amor não é santo. O de Deus é diferente. Deus nos ama e o seu amor é santo. Deus se ira e a sua ira é santa. E assim sucessivamente. Tudo bem? Rafa, você quer falar? Passa lá, Evandro, o microfone. Eu tenho uma dúvida. Então, as religiões que dizem, tipo, que usam tarô, que tem uns negócios lá, elas que dizem que falam com os mortos, não é com os mortos que ela fala, tipo assim, com demônios, ou são, tipo assim, pessoas que estão querendo tirar dinheiro de gente trouxa? Com certeza não são com os mortos, e porque a Bíblia deixa afirmado categoricamente que as almas, elas não voltam aos vivos. E se a Bíblia fala que as almas não voltam aos vivos, é impossível, então, que isso aconteça até mesmo através dessas religiões ocultas de magia negra, por exemplo. Então, as duas outras alternativas. Quando elas estão se comunicando supostamente com os espíritos dos mortos, na verdade são com os espíritos dos demônios, que se fazem de mortos. E também há o outro aspecto com o objetivo de tirar dinheiro das pessoas, até porque, embora essas pessoas consigam em alguma medida ter contato com os demônios, acredito eu que não são todas as vezes que os demônios têm paciência para visitar essas pessoas também, né? Para tirar dinheiro das pessoas também. Então, religiões que vão por essa comunicação com aqueles que supostamente morreram, na verdade, a sua comunicação são com os espíritos demoníacos que se passam por aqueles que morreram. Tudo bem? Tá, pessoal? Então, nenhum morto volta para falar com a gente, pessoal. A gente precisa ter essa consciência. Podemos prosseguir? Tudo bem? Aqui. Alguém leia para mim. E já vamos abrindo esses textos aqui, enquanto alguém lê. As Escrituras ensinam claramente que o homem é uma unidade de corpo e alma, ou corpo e espírito, são inseparáveis. O homem só é completo nessa unidade que a Bíblia se refere. Porém, a morte física faz uma separação temporária entre o corpo e a alma. Pessoal, esses textos bíblicos vão nos mostrar que o homem só é quem de fato ele precisa ser em termos de inteireza quando está unido corpo e alma, ou corpo e espírito. Então, por exemplo, quando a gente está velando alguém ali no caixão, nós estamos velando uma parte dessa pessoa. Nós não estamos velando a pessoa toda, porque a pessoa toda só é toda ela quando corpo e alma, ou corpo e espírito, estão unidos. Então, podemos dizer, em outras palavras, que nós velamos a pessoa em parte, porque a sua outra parte está viva. O detalhe está com Deus no céu ou separado dele no inferno. Esse é o ponto, tá? E esses textos vão falar um pouquinho sobre isso. Alguém lê Mateus, depois 1 Coríntios e Tiago. Quem vai ler? Todo mundo menos os dois. Eu vou abrir. Tá bom. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Pessoal, Jesus está
resolvendo problemas doutrinários que muitas seitas acreditam. Então, ele diz assim, não tenham medo daqueles que podem só matar o corpo e não podem matar a alma. Então, vocês se lembram que nós afirmamos ainda há pouco que a alma, embora não seja eterna, ela é imortal? Isso significa que, no contexto em que Cristo está falando, quando um cristão é morto por defender as causas do Evangelho, as pessoas só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar 1 centímetro da sua alma. E aí Jesus complementa dizendo, temam aquele, e a quem ele está se referindo? Ao próprio Deus, que pode fazer perecer, veja, ele não fala de morte do corpo e da alma, mas que podem fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Então Jesus em nenhum momento está dizendo que Deus mata a alma de alguém, porque a alma, embora não seja eterna, ela é imortal. O corpo perece pela morte física, será ressuscitado um dia, mas a alma, ela só pode ser julgada no aspecto de ser lançada para o inferno ou ser trazida para Deus no céu. Jamais poderá ser morta. Essas são as palavras de Jesus. Texto de Coríntios e Tiago. Vamos ver? Ninguém abriu? É do Tiago. Coríntios, então alguém lê. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e com a agrada do marido. Eu escolhi esse texto do casamento apenas para destacar, pessoal, o fato de Paulo estar fazendo distinção aí entre corpo e espírito. Só para vocês verem que o indivíduo só é quem ele é quando corpo e espírito, ou corpo e alma, estão unidos. Tá bem? Texto de Tiago agora. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Veja, o corpo sem o espírito está morto. Essa é a distinção que Paulo está fazendo e a afirmação que eu faço aqui. Quando o corpo e espírito se separam temporariamente, é porque o corpo morreu fisicamente e a alma foi ou levada para o céu ou levada para o inferno. E veja, pessoal, é uma separação não eterna, temporária, significando que tanto os justos quanto os ímpios serão ressuscitados caso tenham morrido fisicamente no dia final. Alguns serão ressuscitados para viverem eternamente com Deus e outros serão ressuscitados para viverem separadamente de Deus. Tudo bem? Beleza? Continuando. O Novo Testamento, às vezes fala aqui, tá? Eu escrevi errado. Às vezes fala da alma ou dos espíritos dos homens como ainda existindo no tempo entre a morte e a ressurreição. E isso se torna extremamente relevante para o que a gente tem dito. Nós também podemos fazê-lo, desde que lembremos que esse estado de existência é provisório, temporário e incompleto. Vamos ver o texto de Mateus e Apocalipse? Não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temos que ele pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por que novamente esse texto? Se no primeiro momento eu usei para explicar sobre o fato da alma não morrer, mas continuar existindo, aqui eu uso esse texto novamente justamente para trazer à luz mais uma vez esse tema. Deus faz perecer o corpo e a alma do indivíduo, mas o corpo, embora o corpo morra, a alma está no estado de sofrimento existindo. Então é o que Jesus está dizendo em Mateus 10, 28. A alma não é aniquilada, a alma não fica no estado de sonolência ou inativa, a alma está viva, como eu estou afirmando aqui. Mas não podemos esquecer que essa alma que vive está no estado de existência provisório, temporário e incompleto. E por que tudo isso? Porque um dia essa alma precisará ser unida novamente ao corpo, para que aí sim ela possa ou viver eternamente com Deus, ou viver separadamente de Deus. Tá bom? Apocalipse 6:9, depois o 20, verso 4. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. Esse texto, pessoal, traz à luz os mártires da fé que
morrerão principalmente no período da grande tribulação por ocasião da sua fidelidade ao Evangelho. E qual é a visão que Deus está mostrando para João? A visão que Deus mostra para João é que as almas dessas pessoas estão dormindo, foram aniquiladas. A expressão usada no texto é que elas estão diante do altar de Deus, vivas, conscientes, sabendo onde estão, quem são e por que ali estão. Mas lembre-se, elas estão vivas, mas é um estado de existência provisório, temporário e incompleto, porque mesmo tendo sido fiéis a Deus e morrido fisicamente, e as suas almas naquele momento estando vivas diante de Deus, essas mesmas almas precisarão no dia final ser unidas ao corpo novamente, para que esse estado provisório, temporal e incompleto deixe de ter essas características e passe a, então, ser um estado completo e totalmente eterno. Mas enquanto a ressurreição não ocorre, é um estado provisório, temporário e incompleto, porém as almas estão conscientes, ativas e sabendo onde estão, por que estão e quem são. Tá bom? Apocalipse, próximo texto. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar, e ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, pessoal, essas pessoas que têm morrido por sua fidelidade a Jesus, desde a sua expulsão do Éden, vamos pegar o primeiro exemplo que temos, desde Abel, o primeiro mártir da fé, até alguém que está morrendo hoje por sua fidelidade a Cristo, essas pessoas estão sendo visualizadas aí nesse texto. São pessoas que morreram por não adorarem o sistema anticristo e nem receberam a sua marca, e também refere-se esse texto àqueles que durante a grande tribulação passarão por esse estado de perseguição. Todos esses estão diante do trono de Deus, aptos aguardando o julgamento final. E o texto descreve que as suas almas estão ali. Mais uma vez, pessoal, as almas dessas pessoas estão diante de Deus, conscientes, sabendo quem são. Por exemplo, nosso irmão Abel, ele sabe que ele é Abel, ele sabe como ele morreu, ele sabe por que ele morreu, ele sabe onde ele está e ele sabe sobre quem as pessoas que ali estão, aguardando o quê? A sua ressurreição dos mortos. Então, as almas não estão inativas, dormindo ou foram aniquiladas. Sim, estão no estado provisório, temporário e incompleto, porque estão sem o corpo. Mas não deixam de ser quem são por essa separação provisória entre corpo e alma. Tá dando para entender, pessoal? Ou eu estou dando aula igual a Dilma? Tudo bem? Por favor, microfone para a Bia. Vai lá, Bia. Se eles estão lá, sabem quem são, eles sabem também a família que eles tiveram, lembra, alguma coisa aqui da terra, ou isso, quando morre é esquecido para não ter sofrimento ou coisa do tipo? Essa é uma pergunta que geralmente nós fazemos, e a resposta que a gente vai dar parte do princípio de alguns textos bíblicos que a gente vai usar, e eu vou mostrar para vocês depois, mas parte do princípio também do que significa ser um humano completo. Faria sentido, pessoal, se na outra vida, seja diante de Deus ou separado dele, a nossa mente fosse deletada em termos de identidade e do que vivemos aqui? Não faria sentido. Por outro lado, faz sentido também, por exemplo, estar no céu e relembrar-se de tudo exatamente do que vivemos aqui, por exemplo, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas chateações, das nossas mágoas, e no céu nos entristecermos. Faz sentido esse tipo de coisa? Também não. Então, onde paira o mistério? O mistério que paira aí é que, na eternidade com Deus, e já nesse estado provisório, e muito mais no estado final, depois que alma e corpo se unirem novamente, nós teremos uma mente santificada e redimida, de modo que não nos esqueceremos das coisas que não precisaremos esquecer, e também não nos lembraremos daquilo que
não devemos nos lembrar, de modo que no céu, se porventura, e esse é um mistério que repousa, não encontrarmos pessoas com quem caminhamos, seja da família, seja da própria igreja, misteriosamente a gente não vai se entristecer, não vai se magoar, não vai se descabelar. E por quê? No céu não há lágrima, não há tristeza, não há dor, não há ranger de dentes, não há esse tipo de coisa. Por outro lado, no céu também não há apagamento de memória. A memória não é deletada. Então, repousa um mistério onde, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir se lembrar, sim, de coisas que vivemos aqui, mas sem que muitas coisas ruins que aqui vivemos possam, de alguma maneira, nos entristecer, nos preocupar na eternidade. Então, por exemplo, não estou vendo quem eu amo aqui, mas e agora? Estou ansioso. Ansiedade entra no céu? Não. A nossa alma, nesse estado intermediário, pessoal, ainda que provisório, temporário e incompleto, ela está sendo santificada. Significando que a alma que outrora se preocupava e entrava no estado de ansiedade, já não vai acontecer mais. Então, por exemplo, Abel não está ansioso no céu, pensando onde está o seu irmão Caim. Ele sabe que Caim não está lá. Mas isso não traz a ele tristeza e também nem orgulho. É um mistério que só iremos entender melhor quando por ele passarmos. Certo? Mas de forma alguma a nossa mente será deletada. Como, por exemplo, estando lá no céu, nós não sabermos quem é. Prazer, tudo bem? Quem é você? Quem sou eu? Imagine o Evandro e a Maressa se encontrando lá. Prazer, tudo bem? Tudo bem? O Matias ali correndo para lá. Prazer, tudo bem? E não saber quem é? Não faz sentido. Até porque, eu não vou abrir esses textos agora, porque depois a gente vai usá-los, não sei se ainda hoje, mas nas próximas aulas. A Bíblia diz, por exemplo, em Mateus 8, nas palavras de Cristo, que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Veja, Cristo traz a identidade de Abraão, de Isaque e de Jacó, significando que quando eu estiver no céu, eu saberei que Abraão não é Isaque nem Jacó, que Isaque não é Abraão e nem Jacó, e que Jacó não é seu avô e nem seu pai. Jacó, estando no céu, ele não ficará triste, envergonhado pelo fato de ter vendido seu direito de primogenitura por um prato de comida. Mas será que ele vai totalmente esquecer-se disso? É só chegando lá para saber, gente. Então, no céu, na mesma medida em que saberemos que Abraão, Isaque e Jacó possuem as suas identidades, eu terei a minha identidade. E o outro mistério é que as coisas desse mundo que aconteceram comigo não vão, em nenhuma medida, me preocupar, me chatear, me magoar ou coisas do tipo. Mas, por outro lado, eu também não terei a minha memória deletada. E isso serve para os ímpios também, tá? Os ímpios estarão no seu estado de impiedade e trarão à memória as suas obras ruins e os seus pecados praticados aqui, e isso servirá sim para eles de mais tormento. Se lembrarão das vezes que recusaram o evangelho, que recusaram o convite de ir para a igreja, que debocharam da fé cristã, que não quiseram a Cristo, e isso trará para eles mais tormento. Então, nem mesmo a mente dos ímpios serão deletada a partir da sua impiedade. Antes de você, eu vou pedir para passar para o João, que ele tinha pedido a palavra antes, tá? Então vamos lá, João, depois o Evandro Gomes. Só deixa eu lembrar a pergunta melhor. É sobre a questão de, não vai se dar em casamento no céu, né? Uhum. Mas alguém que é casado aqui vai continuar casado lá? Tá preocupado, né? Não, Eu tô brincando. Tô brincando. A regra era até que a morte os separe. Agora, se mudar... Esse é outro mistério que repousa a partir das palavras de Cristo. E quais palavras de Cristo Deus nos disse? Que no céu nós não casaríamos e nem nos daríamos em casamento porque seríamos como os anjos de Deus. O que Jesus quer dizer exatamente sobre isso? Em partes temos respostas e em partes não. Primeiro, com certeza nós podemos afirmar, por exemplo, no céu eu não serei um homem solteiro. No céu eu serei um homem casado. Mas não vai ter jeito de se livrar. Então, aquilo que Deus une, não separe o homem, né? Nem nessa vida e nem na porvir.
Então, no céu, eu não serei um homem solteiro, eu serei um homem casado. Mas como será a minha vida de casado no céu, é que repousa uma dúvida a despeito de qual extensão isso vai se dar, tá? Eu não vou responder os detalhes do texto, porque nós vamos usar Mateus 22, que é o texto que Jesus fala isso, para explicar alguns detalhes sobre esse tema e outros mais. Mas no primeiro momento o que eu posso adiantar é que, da mesma forma que da minha mente não será apagada quem eu sou em termos de identidade, também o meu casamento não será desfeito pelo fato de estarmos no céu, tá? Mas isso não significa que o meu casamento no céu será semelhante ao que da terra. Será melhor, mas não será semelhante, tá bom? Em momento oportuno a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas já adiantando, não temos muitas respostas a respeito desse tema. Quando Jesus fala que seremos como os anjos, e aí sabemos que os anjos são seres assexuados, que eles não possuem genitália, não significa que no novo corpo não teremos genitália, pessoal. Porque Jesus, no seu corpo ressurreto, comeu, bebeu e foi ao banheiro. Então a genitália de Cristo permaneceu. Então, embora seremos como os anjos na eternidade, eu continuarei sendo homem masculino e as meninas meninas. Eu não deixarei de ser homem macho e as meninas mulheres fêmeas, entendeu? Agora, como exatamente essas coisas se darão em termos de sexualidade, a gente comenta um pouquinho em momento oportuno, mas já adianto que não temos respostas claras sobre esse tema. Uma coisa sabemos, no céu não haverá mais pecados de ordem sexual que existem hoje, em nenhuma extensão. Não haverá, tá? Isso a gente sabe. Para além disso, é difícil responder, tá? Então, casa enquanto é tempo, aproveita. E lá no céu, quem casou, continua casado. E a gente descobre lá. E não me perguntem... Eu tô tão feliz aqui. E outra coisa, pessoal, eu não sei responder se o indivíduo que casou com... A morte não vai ser... Não adianta. Tem que aguentar, né? Mas, Evandro, tem uma boa notícia. As nossas esposas ficarão bravas conosco no céu, sim, mas não na mesma intensidade que agora, tá? Mas ficarão ainda. Tipo, a pessoa morreu, aí pode casar de novo. Isso que eu ia falar agora. Aí você vai ter duas, três. Aí, então assim, olha aqui, ó. Vocês conseguem perceber? O indivíduo casou... O cônjuge morreu e ele casou de novo. Aí, vamos supor que o cônjuge morre de novo e ele casa de novo. 3, 4 casamentos ou o segundo casamento. E aí, no céu ele vai ser esposo de quem? Chegando lá, descobre, gente, eu não sei, não sei responder esse tipo de coisa, tá? Só sei de uma coisa, no céu não há aquilo que há na terra, poligamia. E não é possível que um homem ou uma mulher tenha ao mesmo tempo 2 ou 3 esposas ou 2 ou 3 maridos, tá? Não haverá essa possibilidade. Então, eu acredito que o bom senso será que o último casamento prevalecerá. Eu acredito que será assim. Se vai ser assim, lá a gente descobre, tá bom? Então, só um pouquinho, João. O Evandro vai falar primeiro, depois passo para você. Vai, Evandro. É do mesmo tema? Porque aqui era do tema anterior, e a gente já mudou. Então passa para ele e volta para você. Não, sempre é como se Ele tá muito preocupado. Não, é tipo, se o marido for pro céu e a esposa não for pro céu, como é que fica? Fica assim, um tá no céu e o outro tá no inferno. Boa, Ian! Aí, Pessoal, pensando bem, se você quer paz no casamento, então, se você sabe que a esposa vai pro céu, aí se você quiser ir pro inferno, João, assim, aí ó, tá vendo? aí fala por meio de Abraão. Coitada da Amanda. Pode ter certeza que o fato dessa separação por conta da salvação não vai trazer danos à alegria ou do marido ou da esposa no céu. E aí entra aquilo que Jesus disse, né? No céu não se casarão nem se darão em casamento, tá? Ah, vão se casar no céu novamente? Pessoal, acredito que não.
Até porque, é aí que entra, com a seguinte reflexão. No céu, se houver relação sexual entre marido e mulher, não vai ser para perpetuação da raça. E se houver perpetuação da raça, como que isso se resolve? São questões que a gente não tem resposta. Aí a gente entra num campo da especulação que é difícil de responder, entendeu? Evandro, vai. Voltando lá na questão da condenação dos ímpios, você tinha comentado, né, que eles vão ter a consciência ali e tal, porque assim, vamos saber por que eles estão lá, porque tem muita gente que morre, e assim, a maior parte das pessoas, se não todas, né, para bem assim dizer, que morrem na impiedade, é porque o Espírito não os convenceu de que eles estavam errados, certo? Então, essa consciência do erro deles vai surgir a partir do momento que eles vão estar lá no inferno, porque eu fico pensando que algumas pessoas podem achar que sofreram algum tipo de injustiça. E aí eu vou dar um exemplo de, por exemplo, sei lá, pessoas que foram realmente boas, praticaram bem na vida, mas não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E vão para o inferno, porque o que salva é Cristo. Sim. Então, essas pessoas, elas vão ter a plena consciência do porquê que elas vão estar lá? De acordo com a própria Escritura, sim. Por exemplo, nós vamos usar muito esse texto. Mateus 16 fala-nos do rico, e não é por ele ser rico, tá? Mas é a característica dele na parábola. Ele é lançado no inferno. E estando naquele estado de tormento, a Bíblia já fala que ele está em tormento no estado intermediário da alma, ele pede para que o evangelho seja anunciado à sua família. E por que ele pede isso? Porque ele sabe que ele está ali porque ele recusou o evangelho. Então, sim, independente se o indivíduo foi alguém muito maldoso em termos de obras aqui, ou se foi um indivíduo que não foi tão maldoso assim, estando no estado de condenação, ele saberá o motivo pelo qual ali vai sofrer eternamente. E um dos aspectos do sofrimento certamente será, Evandro, também questionamentos, talvez aos gritos e aos berros, dizendo: mas eu ajudei os pobres, ajudei até os crentes, e por que eu estou aqui? Esse será um aspecto do tormento para eles também, para eles perceberem que o desejo de não compreender a palavra de Deus, eles estarão ali no estado de ignorância teológica também. Um estado de ignorância teológica que eles não compreenderão a palavra de Deus nem mesmo no inferno. Porque não haverá pregação no inferno para dizer, vamos lá, vamos para a escola dominical no inferno? Vamos lá, todo mundo sentadinho, os demônios ensinando a palavra de Deus. Meninos, vocês estão aqui porque vocês recusaram Jesus, viu? Inclusive a gente, nós, os demônios. Não. Entendeu? Não vai ter escola bíblica no inferno, não vai ter teologia no inferno. Eles estarão no estado de ignorância espiritual no que diz respeito a conhecer as doutrinas das maravilhas de Deus. Por outro lado, eles terão um conhecimento mínimo de saber que eles estão ali porque recusaram a Jesus. E é o suficiente. Por outro lado, nós, os cristãos, estaremos no céu conscientes de toda a verdade de Deus, e isso nos trará alegria e paz na eternidade. Tá bem? Passo para a Rafaela para a gente possivelmente encerrar a nossa aula. Eu tenho uma dúvida rápida. Na parábola do rico e do Lázaro. É do Lázaro? Não. Isso. Que ele tá em tormento e aí ele pede água. É essa a parábola? Sim. Ele pede água pro Lázaro, é isso? Ou não? Ele pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo. Uma dúvida. Nessa parábola meio que deixa implícito que as pessoas que estão no inferno vão poder ver as pessoas que estão no céu? Ou é uma parábola do tipo, um exemplo, tipo, por conta que ele estava tão em tormento que uma gota de água ele achou que ia resolver e tal. E outra dúvida, as pessoas que, já morreram e já estão no inferno, elas são consideradas demônio ou são pessoas que morreram e estão no inferno? Tá. Primeiro, as duas coisas. A parábola serve como exemplo para demonstrar essa diferenciação entre céu e inferno, mas também um dos aspectos do tormento, ou para aguçar o tormento dessas pessoas, é que elas conseguirão, em alguma medida, contemplar a alegria dos salvos na eternidade
e isso servirá para elas como um tormento. Como isso se dará, tenho certeza que nós não saberemos, porque no inferno não estaremos. Vai ter telão. Mas a partir da parábola, eles conseguirão ser atormentados a partir da alegria daqueles a quem perseguiram ou rejeitaram e etc. E o seu segundo questionamento, não, ninguém que foi lançado no inferno é transformado em demônio. Demônios são os anjos caídos, e eles também não são transformados em humanos. Da mesma forma, os humanos que ali são lançados não mudam a sua natureza, não mudam o seu estado de criação. Os homens continuam sendo homens, ok? No seu estado de condenação. Entendi. E na parábola fala que pede para... Isso significa que vai ter comunicação de pessoas ou não? Não. Ali mais uma vez, é um exemplo. Não poderá haver essa comunicação. Pessoal, conseguem perceber? A gente avançou aqui apenas alguns slides, mas nós temos muitas coisas para estudar. Inclusive essa parábola, nós vamos analisar versículo por versículo. O meu conselho para vocês é: não faltem as próximas aulas, porque se vocês faltarem, algumas coisas ficarão aí não preenchidas em termos de conhecimento, tá bem? Sábado que vem não haverá fives por ocasião do aniversário da congregação, então nós aguardaremos vocês lá. E hoje à noite, a ceia do Senhor, beleza? Vamos orar rapidinho? Obrigado, Senhor, pelo estudo da sua palavra e por nos fazer entender que aqueles que pertencem a Ti, eles, quando morrem, já estão diante do Senhor em plena alegria, sendo santificados, até que então serão unidos a seus corpos na ressurreição. Se porventura passarmos pela morte física, saberemos que não estaremos desamparados e nem seremos destruídos. A nossa alma estará diante do Senhor. Que o Senhor nos dê confiança quanto a isso, renove a nossa esperança e nos ajude a divulgar essa boa notícia também, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Até a próxima.